Olá, queridos irmãos, bem-vindos a mais uma mensagem. Queridos ouvintes do nosso canal da Igreja no Gama, seja muito bem-vindo. Temos mais uma mensagem para você nesta noite. Hoje nós vamos dar continuidade e vamos falar do nosso projeto Livro na Minha Mão, que será esse livro, Chamados, Escolhidos e Fiéis. Hoje nós estamos na terceira mensagem. A primeira mensagem nós falamos o caminho dos escolhidos. A segunda mensagem nós falamos da salvação completa de Deus. E hoje nós vamos falar da uma carta à igreja em Filadélfia. Essa é a terceira mensagem dessa série, desse livro, que são mensagens maravilhosas. Você que ainda não adquiriu esse livro, coloque lá nos comentários de onde você nos fala, onde é a sua cidade, se você deseja adquirir esse livro, que é maravilhoso. Esse livro tem tudo a ver com os nossos dias atuais. Ele nos traz uma reflexão, ele tem todo um contexto dos dias que estamos vivendo, nos ajuda e muito a entender o que estamos vivendo. Tudo isso se dá à igreja em Filadélfia. Então vamos iniciar aqui o primeiro versículo que eu quero ler para você, dentro do tema chamados, escolhidos e fiéis. A Bíblia nos diz assim, está em Apocalipse 17, 14. Diz assim: pelejarão eles contra o Cordeiro, e o Cordeiro os vencerá, pois é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis. Vencerão também os chamados, eleitos e fiéis que se acham com ele. Aqui fala em Apocalipse, quando depois houve uma peleja. E o Senhor, quando diz que Cristo os venceu, né? Então, quando no reino o Senhor Jesus vencerão também com ele todos os chamados, todos os seus eleitos, que são os escolhidos, e também os fiéis. Então vamos, ao longo dessa mensagem, vamos entender quem são esses chamados, quem são os escolhidos e quem são os fiéis. Amém? Vou ler aqui para vocês, então, para começar, aqui, em Apocalipse 1, para iniciar, fala assim: a revelação de Jesus Cristo que lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer. E ele, enviando por intermédio do seu anjo, notificou a seu servo João, o qual atestou a palavra de Deus, o testemunho de Jesus Cristo, quando a tudo o que viu. Então, irmãos, dentro do que nós estamos vivendo hoje, posso dizer a vocês que tudo isso o Senhor já registrou, o Senhor deixou como revelação no livro de Apocalipse. E bem especificamente na igreja em Filadélfia. Porque aqui está falando que o Senhor, Ele não faz nada sem antes revelar aos seus santos, os profetas. E durante toda a Bíblia, o Senhor nos dá direção, o Senhor nos mostra em que tempo estamos vivendo. E quando nós chegamos em Apocalipse, nós vemos se cumprindo tudo que a Bíblia nos falou, é cumprido aqui. Então tudo o Senhor já deixou revelado para o seu servo João. Aqui está falando que, revelação de Jesus Cristo, que Deus lhes deu a mostrar aos seus servos as coisas que em breve deveriam acontecer. Essa revelação que o Senhor deu a João foi o ministério da nova aliança. Primeiro o Senhor deu a Jesus, Ele foi o primeiro ministro da nova aliança. Veio, trazer a revelação de Deus, trazer tudo que o Senhor tem para nós nesta era. Então, como ministro da nova aliança, o Senhor, Jesus, passou depois para os 12 apóstolos, e depois dos 12 apóstolos, o Senhor passou para Paulo, e depois chegou a João na sua maturidade. João também veio. Por isso João escreveu Apocalipse, E dentro de Apocalipse nós vimos todo o contexto de tudo que estamos vivendo. Nós vimos aqui. Então ele fala assim que aqui o Senhor ele sempre usou um canal para trazer suas revelações, para trazer a palavra revelada, a palavra profética, a sua palavra apostólica, Sempre o Senhor teve um canal, um servo, para que ele possa notificar, para que ele possa revelar o que estava em seu coração, E através desse servo, o Senhor abre para nós grandes revelações. Ele precisa sempre de um canal para falar.
Então, e você que não está nos ouvindo, a Bíblia diz que é bem-aventurado aquele que lê e aquele que ouve e pratica. Então, sempre o Senhor vai usar durante toda a era um canal, um instrumento, um servo que leva a cabo o seu dispensar, que a Bíblia chama de economia de Deus, um dispensar a sua palavra revelada, que foi primeiro com Jesus, igual eu falei, depois para os apóstolos, a Paulo e agora chegou a João. Então, aqui vamos continuar. Dentro de João também, a Bíblia fala que a importância do ministério de João. Por quê? O ministério de João, ele foi um ministério de espírito e vida. João, ele viu não apenas letras, mas ele viu a vida que estava contida nas palavras do Senhor Jesus, né? Vou ler aqui para vocês. Está em 2 Coríntios 3:6. Ó, 2 Coríntios 3:6 nos fala que aqui, 2 Coríntios 3:6 fala: o qual nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Então, esse ministério da nova aliança, o Senhor também passou para nós, Ele também nos habilitou, né, para sermos mensageiros, levarmos essa palavra, a palavra revelada, né, não o ministério da letra, não é uma letra morta, mas uma palavra que transmite vida. Então, irmãs, hoje, o que é o ministros da nova aliança? É aqueles que levam uma palavra cheia de espírito, cheia de vida. A palavra ela não pode ser apenas uma letra preta no papel branco, mas ela precisa ser contida com espírito e vida. Acompanhada com palavra de revelação, precisa ter graça, precisa ter salvação. Ao ouvir a palavra, você precisa se sentir cheio da vida de Deus. Ela precisa saltar para dentro de você, lhe dando vida. Você ao ouvir, ao tocar nessa palavra, você se enche de vida. Então, esse era o ministério de João. E nós também hoje somos esses ministros. Devemos levar essa palavra com esse fim, transmitir espírito e vida por meio da palavra. Amém? Aqui em Apocalipse também, nós vamos ver onde eu falei para vocês, né? Apocalipse 1, voltando ao ministério de João. Ele fala assim, igual eu falei para vocês que o Senhor ele não faz nada antes de revelar aos seus servos, né? A revelação que o Senhor nos deu a Jesus Cristo, que lhe deu para mostrar aos seus servos coisas que em breve deveriam acontecer. E enviando por intermédio do seu anjo, notificou ao seu servo João, o qual atestou a palavra e o testemunho de Jesus Cristo. Então, aqui, qual foi a grande revelação que o Senhor deu para João? O Senhor mostrou para João que havia 7 igrejas, né? E dentro dessas 7 igrejas, o Senhor mostrou toda a era da vida da igreja, toda a era da igreja, o que haveria de acontecer e o que já estava acontecendo. Tudo João viu dentro das 7 igrejas. Então, essas 7 igrejas é de caráter profético. Toda a revelação de Deus, a história da igreja, está contida nessas 7 igrejas. E hoje, como título da mensagem que eu falei para vocês, é uma carta à igreja em Filadélfia. Por que que o Senhor enviou cartas a essas igrejas? A gente vê que, não vai dar para mim descrever todas as 7, mas a Bíblia diz que durante todas as 7 igrejas, o Senhor ele sempre teve repreensão ao que estava negativo. O Senhor ele sempre vinha julgar, né, o que estava negativo, e o Senhor vinha louvar o que eles faziam de positivo. Todas elas tinham, com exceção da igreja em Esmirna e a igreja em Filadélfia, né? Porque a igreja em Esmirna e em Filadélfia, o Senhor ele não repreendeu. Ele não achou pontos negativos a ponto dele vir repreender. Pelo contrário, ele só louvou. A igreja em Filadélfia mesmo é um exemplo para nós. O Senhor ele não a julgou. Ele não apareceu para ela para julgar, mas ele apareceu como um anjo. Ele apareceu como santo. Ele apareceu como o verdadeiro. Ele não veio julgar, mas ele veio louvar a igreja em Filadélfia.
Tá? Voltando só um pouquinho, quero falar um pouquinho da igreja em Esmirna. Por que o Senhor também não a repreendeu? Vou ler aqui para vocês só um pontinho aqui da igreja em Esmirna, né? Que ele fala assim, ó, ao anjo da igreja em Esmirna escreve: estas coisas diz o primeiro e último, que esteve morto e tornou a viver. Conheço a tua tribulação e a tua pobreza. Tu és rico, e a blasfêmia dos que a si mesmos se declaram judeus e não são, sendo antes sinagoga de Satanás. O que eu quero saltar para vocês é isso aqui, ó. Não temas as coisas que tens de sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns entre vós, para ser dispostos à prova. E tereis tribulação de 10 dias. Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Ao vencedor, de nenhum modo sofrerá o dano da segunda morte. Aqui, irmãos, a gente vê que a igreja Esmirna, ela foi uma igreja muito sofredora. Ela passou por uma grande perseguição. Quando ele fala assim, eis que não temas o que há de sofrer. Ela passou por grande perseguição, por grande sofrimento. Foi na época que a igreja, os cristãos foram martirizados. Por isso que fala que eles foram postos à prova. E muitos morreram ali martirizados, né? Eles eram espetáculo para as pessoas. Mas quanto mais a igreja era perseguida, quanto mais os cristãos eram martirizados, morriam, mais a igreja crescia, mais a igreja se fortalecia. Então, irmãos, qual é a palavra para nós hoje? Também nós estamos vivendo assim, dias difíceis, dias atribulados, dias de perseguição. É como se nós também fôssemos aqui postos à prova, todos os dias. Mas aqui fala assim, ó, eis que o diabo está para lançar alguns na prisão, alguns dentre vós, para ser desprovado, postos à prova, e tereis tribulação de 10 dias. Eles foram postos à prova, eles tiveram um tempo de tribulação, mas aqui está dizendo que foi de 10 dias. Então, irmãos, hoje nós também estamos vivendo dias difíceis, atribulados, né? Estamos provando isso, mas eu quero encorajar vocês dizendo que, assim como na igreja em Esmirna tinha um tempo determinado pelo Senhor, de 10 dias. Então, eu quero dizer para você que a nossa tribulação também tem um tempo determinado. Não vai ser para sempre. Nós estamos sendo provados, né? Estamos vivendo, sim, dias difíceis, mas é por um tempo. Não vai ser para sempre. O Senhor vai permitir por algum tempo, o tempo necessário, o tempo que lhe será por proveito, mas não será para sempre. O Senhor vai vir e vai dar um basta. O Senhor vai vir e nos dar paz, o Senhor vai restaurar toda essa situação. E por que essa situação? Como nos dias deles, quanto mais a igreja foi perseguida, mais aumentou. Então, ainda que nós vivemos por tribulações hoje, irmãos, isso é para que a nossa fé se fortaleça mais e mais. Quanto mais as coisas estiverem difíceis, mais nos apegamos à palavra, mais nós oramos, mais nós nos apegamos ao Senhor, mais nós temos comunhão, nós buscamos refúgio na palavra. Por isso a igreja cresce. Como naqueles dias, a igreja não acabou, não diminuiu apenas por causa do sofrimento. Pelo contrário, a igreja, quanto mais sofria, mais se fortalecia. Então, irmãos, o sofrimento, ele visa isso hoje para nós, né? A Bíblia fala que os sofrimentos ganhos são, entendeu? Nós precisamos ganhar. Por que o sofrimento? Né? Se você está passando alguma situação difícil, Senhor, você tem que considerar, Senhor, por quê? E para quê? Né? O que o Senhor quer ganhar em mim? Por que o Senhor está permitindo tal situação? Nós estamos vivendo hoje nessa pandemia, mas o Senhor tem propósito. O Senhor vem mostrar, né, por quê. O Senhor ele quer aparecer para nós. O Senhor está nos chamando à comunhão com Ele. O Senhor está nos dando também mais tempo de estreitar o nosso relacionamento, a nossa comunhão com o Senhor. Então, irmãos, vamos nos encorajar e prosseguir, sabendo que tem um tempo determinado e para todo propósito debaixo da terra, né? E aqui fala assim, ó, e quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja.
O vencedor, de modo nenhum, sofrerá o dano da segunda morte. Aqui, o que eu me apego muito, quando a Bíblia fala que nós não vamos passar pela parte, né, mais difícil da grande tribulação. Por quê? Porque nos apegamos à palavra, porque nós amamos o Senhor. Então, se nós nos apegar, nós vamos ser guardados, né, de grandes coisas que vai vir. Então, esse tempo, o Senhor está nos experimentando, para ver se de fato, né, nós podemos ser aqueles que inspiram confiança. Se o Senhor, Ele pode contar conosco, se o Senhor pode confiar em nós, né? Hoje o Senhor conta conosco para levar a cabo, para levar a sua palavra profética para as pessoas. Amém? Então vamos entrar agora aqui na igreja em Filadélfia. Falei para vocês que o Senhor, Ele não aparece, Ele não se apresenta à igreja de Filadélfia como juiz, Ele não veio julgar. Pelo contrário, Ele se apresenta como um santo, como o verdadeiro. Aqui diz assim: ao anjo da igreja em Filadélfia escreve: essas coisas diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fecha, e que fecha e ninguém abre. Ó Senhor Jesus, então o Senhor, Ele se apresentou para a igreja em Filadélfia como santo. Irmãos, o Senhor se apresenta para nós como santo, e Ele quer também que nós sejamos santos. Então vamos ver à luz da palavra o que é santo, né? Aqui a Bíblia fala, vamos ler aqui Mateus 24. Olha, Mateus 24, versículo 13, nos fala assim: aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo, né? Aqui fala assim que, por que o Senhor apresenta como santo? Ele quer nos separar, Ele quer que nós tenhamos um viver de santo, porque nós fomos chamados, nós fomos escolhidos, e o Senhor, a Bíblia fala que Ele nos considera fiéis. Então, fiel, irmão, aqui não é aquela pessoa que meramente não tem pecado, mas fiel aqui, na luz da palavra, é aquele que perseverou até o fim. Então, estou lendo como eu li aqui para você. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo, né? Então, esse é o conceito que a Bíblia nos fala. E agora vamos ver o que é santo, né? Aqui na luz da palavra fala assim. Hebreus 2:10. Aqui, Hebreus 2:10 fala assim, ó: porque convinha que aquele por cuja causa e por quem todas as coisas existem, conduzindo muitos filhos à glória, aperfeiçoasse por meio de sofrimentos o autor da salvação deles. Então, o Senhor Jesus, assim como Ele foi aperfeiçoado pelas coisas que sofreu, Ele também está hoje nos aperfeiçoando por meio do sofrimento. Igual eu falei para vocês, hoje nós precisamos tirar um proveito de toda essa situação. Por que o Senhor nos permite passar? Entendeu? E Ele sofreu, aqui ele fala assim, que Ele foi aperfeiçoado mediante as coisas que sofreu. Então, logo nós também, com Ele, nós também somos aperfeiçoados mediante as coisas que sofremos. O sofrimento é para nos aperfeiçoar, é para nos saber compreender o que se passa no nosso coração, o que o Senhor quer ganhar, aonde o Senhor o que o Senhor ainda quer alcançar no nosso coração. Isso visa o sofrimento. Aí ele fala assim, ó, conduzindo muitos filhos à glória, aperfeiçoar-se por meio de sofrimento, o autor da salvação deles. Então, por meio do sofrimento, o Senhor Jesus, Ele foi conduzido à glória. Então, nós também, por meio do sofrimento, nós também vamos alcançar esse estágio. Nós vamos ser glorificados. A Bíblia fala que, quando o Senhor Jesus foi glorificado, o que aconteceu? O Pai, na glorificação, Ele recebeu a humanidade do Filho para dentro dEle mesmo, né? Isso foi a glorificação. Então, hoje nós também, quando o Senhor Jesus foi glorificado, Ele abriu um caminho para nós também. Hoje nós também podemos ser glorificados. Podemos o quê? Viver um viver de glória com o Senhor, viver na presença, né? Glória, nós temos visto que é a manifestação da presença de Deus. Então, o Senhor, Ele foi glorificado e Ele
abriu para nós também essa porta. Hoje nós também podemos ter acesso, né, à presença, né, à glória de Deus, né, podemos ter um viver de comunhão face a face, de comunhão íntimo com o Senhor, por meio da sua presença. Isso é ser glorificado, né? E aqui voltando aqui para Apocalipse, né, para a igreja em Filadélfia. Sim. Aqui, quando nós vemos aqui, né, como o Senhor se apresenta, como falei para vocês, como santo, como verdadeiro. Então, aqui, a Bíblia mostra que santo é aquele que é separado, é aquele que é distinto, é aquele que é exclusivo, né? Santo não é uma pessoa meramente sem pecado. Não, não existe isso. Mas uma pessoa que foi separado para servir o Senhor, ele é distinto, né? Como o Senhor também o é, né? Aqui ele fala assim, ó, Isaías 44. Isaías 44, 6. Fala assim, ó. Quem há como eu feito... o 6, não, primeiro. Assim diz o Senhor, Rei de Israel, seu Redentor, o Senhor dos exércitos, eu sou o primeiro, eu sou o último, e além de mim não há Deus. Quem há como eu, feito predições, desde que estabeleci o mais antigo povo? Para aqui. Então aqui ele fala assim, o Senhor ele é distinto, é único. Isso, né, o faz dele santo. Por isso ele se apresenta como santo. Ele é único, ele é distinto. Então nós também, amadas, nós não somos santos porque não temos pecado ou somos pessoas perfeitas. Não é esse o conceito de santidade aqui. Quer dizer, um povo separado, é um povo distinto. Nós somos de propriedade exclusiva de Deus, né? Nós somos único, né? E o nosso Deus é único, ele é suficiente para nós. Então nós também somos esse povo, sem mistura, sem fermento, um povo único. Isso, né, é ser santo, é distinto. Somos povo distinto, né? Nós só somos dele, né? Para nós não há outro Deus senão o Senhor. Ele é suficiente para nós, ele é tudo que nós temos. Isso, né, nos faz santo, como ele é santo. E Isaías 42 também fala, quer ver? Está aqui pertinho, eu vou ler para vocês. 42, 5. Fala assim, ó. Assim diz o Senhor que criou os céus e os estendeu, formou a terra e tudo quanto produz, que dá fôlego de vida ao povo que nela está, e o espírito aos que andam nela. Entendeu? Então, esse é o Senhor, o único Deus, né? Somente o Senhor é Deus. Ele é o único, né? Foi somente Ele que nos criou, Ele que estendeu os céus, Ele que formou a terra e tudo quanto produz. E Ele que dá fôlego de vida ao povo que nele está, e o Espírito aos que andam nela, na terra. Então, por que eu quero trazer esse versículo aqui para vocês? O Senhor é aquele que dá vida, é aquele que dá o fôlego. Tudo que nós precisamos está nele, está na pessoa do Senhor. Então, tudo que você precisa está nele. Se você está doente, se você está, alguns de vocês, né, pode estar contaminado, né, está desanimado, né, está com falta de respiração, está afetado. Aqui o Senhor está dizendo que é Ele que produz, né, tudo que nós precisamos, é Ele que dá o fôlego de vida. Então você basta invocar, ó Senhor Jesus, é o Senhor que dá o fôlego, é Ele que dá respiração e tudo mais. Tudo que nós precisamos está nele. O Senhor soprou sobre nós o seu Espírito. Então é por meio desse Espírito que nós vivemos. Se tirar esse Espírito de nós num momento, né, na hora, nós apagamos, aspiramos, mas o Senhor é o que nos dá vida. O fôlego de vida vem por meio dele, por meio do Espírito que está em nós. Amém? E aqui também ele se apresenta como o verdadeiro. Ó Senhor Jesus, né? O verdadeiro, o Senhor, ele nos fala em João. Quer ver? Em João, ele fala, ó. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Nós, né, nós nascemos dele,
né? Recebemos o poder de sermos feitos filhos de Deus, de recebermos esse Espírito, recebemos essa vida, né? Como filhos de Deus. E 1,14 fala assim, 14. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Aqui fala assim, ó, e ele habitou entre nós, o Senhor Jesus quando veio, ele habitou entre nós cheio de graça. O Senhor, ele era cheio de graça e de verdade. Toda a verdade estava nele. Nele não habita mentira nenhuma. Toda a verdade está nele. Tudo que está fora do Senhor é mentira. Mas o Senhor, ele veio cheio de verdade. Por isso, em Apocalipse fala que ele é o verdadeiro. Porque nele habita a verdade, habita a justiça. Né? Então, no Senhor, ele é a verdade. Por isso que toda a Bíblia, quando ele fala assim, em verdade vos digo, né? É em verdade e em realidade. O Senhor, ele é a verdade para nós e ele é a nossa realidade. Aqui ele fala também, vamos voltar para Apocalipse, para a igreja em Filadélfia. Quando ele fala assim, ó, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fecha, e que fecha e ninguém abre. Então o Senhor, ele também se apresenta à igreja em Filadélfia como a chave, aquela que abre e ninguém fecha, que fecha e ninguém abre. Então, somente por meio da chave a chave é que dá autoridade à porta. Eu quero dizer assim para vocês que ainda há muitas dificuldades aí fora. Satanás, ele pode dispor de grandes portas, mas o Senhor Jesus é a chave. Ele fecha e ele abre. Então a porta pode ser grande, mas a autoridade está na chave. Por pequena que seja, está na chave. Então o Senhor, ele tem a chave em suas mãos, a chave de Davi. Ou seja, tudo que nós precisamos, ele é para nós essa porta. Ele que abre e ele que fecha. Então tudo que você quer, você precisa, peça ao Senhor, ele pode abrir para você. Tá? Mas aquilo que é negativo, que você quiser, ore ao Senhor, isso não pode fechar. Se for uma porta aberta do inimigo, né, você pode orar que o Senhor, como chave, ele vem fechar essa porta. Amém? Aqui ele fala assim, ó, conheça as tuas obras, eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. E que tens pouca força, entretanto, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Então, o Senhor, ele tem uma porta aberta para nós, irmãos, uma porta de bênção, uma porta de revelação, uma porta de palavra, de luz na sua palavra. Né? O Senhor tem revelado grandes coisas, né? Os vídeos para nós, hoje é uma porta aberta, onde o Senhor entra na nossa casa, o Senhor fala conosco, na hora que nós quisermos, o Senhor, ele está totalmente acessível, ele tem uma porta aberta para nós hoje. E aqui, um ponto muito importante, a igreja em Filadélfia, ele fala assim, que tens pouca força, entretanto guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Então, isso aqui é algo louvável, algo que o Senhor aprecia e muito na igreja em Filadélfia. Nós somos esse povo, né? Somos de pouca força. Essa pouca força aqui diz respeito assim, em número, politicamente falando, né? Fora do âmbito espiritual. Nós somos um povo de pouca força, mas, entretanto, nós negamos o nome e a palavra. Nós temos o nome, nós invocamos o nome do Senhor e nós temos a palavra, né? Nós devemos perseverar nessa palavra. Então, o que vai nos trazer perseverança, irmãos, é a palavra. Como eu falei no começo, chamados, escolhidos e fiéis. O que vai nos fazer fiel é a palavra. É se nós permanecermos na palavra, é que seremos fiel até o fim, como li lá em Apocalipse. Então, muitos foram chamados, né? Alguns escolhidos, aqueles que se apresentaram para servir, né? Que se voluntariaram ao serviço. Então, são os escolhidos. Mas os fiéis é aquele que persevera até o fim. Porque não é para poucos. Irmãos, o que vai definir realmente o reino para nós é se formos fiéis até o fim. Por exemplo, temos aqui a exemplo de Judas. Ele fez parte desse grupo dos chamados, ele foi escolhido também, ali o Senhor escolheu, né, dedo a dedo, mas ele não foi fiel.
então ele perdeu, porque ele não foi fiel até o fim. Então, a detrimento de outros, muitos cristãos são chamados, alguns são escolhidos, mas o que vai levar, né, nós ao reino com o Senhor é sermos fiéis. E isso se dá por meio da perseverança. Temos que perseverar até o fim, para que o Senhor possa nos coroar de glória e de honra, para que recebemos essa glória como presença, né? Vamos ver o Senhor tal como Ele é, a Bíblia assim nos diz, né? Então, essa é a presença do Senhor. E esse é o encargo desse livro. Eu quero só apresentar para vocês aqui no final, quando ele fala assim, ó, guardar a vinda do Senhor. Então, retornando ao capítulo 3 de Apocalipse, vemos que ele diz assim, venham sem demora, conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Aqui nós vemos que uma característica da igreja em Filadélfia é guardar a palavra e amar a vinda do Senhor. Nós amamos o Senhor quando amamos a sua vinda. Amar, né, esperar e apressar a vinda do Senhor. Quando nós pregamos o Evangelho, quando nós negamos a nós mesmos, nós perseveramos em palavra, em oração, nós não apenas estamos amando o Senhor, mas amando a sua vinda, né? O Senhor, Ele vem para um povo que o escolheu, um povo seu, né, separado para te amar e servir, né? Aqui fala, no final, vou ler só para vocês um trechinho aqui, que ele fala, nós amamos a vinda do Senhor. Nós amamos a vinda do Senhor. A igreja em Filadélfia, ela vai receber, aqui fala assim, ó, ela já tem a coroa, é uma igreja de vencedores, onde sairá a maior parte do filho varão. É uma igreja que ama a palavra, que invoca o nome do Senhor e ama a vinda do Senhor. Uma igreja que está sempre pronta, esperando e apressando a vinda do Senhor. Uma maneira de você apressar a vinda do Senhor é compartilhando esse vídeo. Manda para outras pessoas. Continue acompanhando as mensagens, né? Toda essa série do livro na minha mão. Esse livro que é maravilhoso. Continue, tá bom? Se você ainda não deu seu joinha, continue acompanhando essas mensagens, né? Para que eu creio que você vai fazer parte dos chamados, escolhidos e fiéis. Como eu disse, fiel é aquele que persevera até o fim, até a volta do nosso Senhor. Amém? E Jesus é o nosso Senhor.